Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Mais uma vez aqui juntos, na batalha pela melhoria da vida do povo brasileiro, do povo maranhense, do povo de São Luís, de todos os 217 municípios do Maranhão. Esses 217 municípios que elegeram 18 deputados federais, 42 deputados estaduais, que não votaram tanto no presidente, mas os nossos irmãos do Brasil votaram, e é ele que é o presidente. E todo esse grupo é que está decidindo o nosso futuro. O senhor acha que eles estão decidindo certo? É isso que o senhor queria? O Marreca Júnior, o Rubens Júnior saiu, mas foi um outro deputado para o lugar dele. Eles estão fazendo aquilo que disseram aí no seu bairro que ia fazer? Se estão dizendo, o senhor votou certo, porque eles estão cumprindo a ideia, o projeto que o senhor acreditou. Se não estão, não fique quieto, nem hoje, nem nunca. Hoje nós temos muitos canais para falar da nossa indignidade, do nosso descontentamento. E é só no dia que todo o povo brasileiro for para as ruas, para as redes sociais, para as igrejas, nos seus trabalhos, na porta dos seus táxis, dos seus carros de trabalho, dos seus ônibus, no dia que eles forem lá e manifestar o seu desejo por um Brasil melhor, mais honesto, onde todo brasileiro tenha a oportunidade de trabalhar, então o Brasil vai começar a entrar nos eixos que o povo brasileiro quer. Dos 18 deputados eleitos, 18 que assumem, porque se um sair, tem outro, bem aqui, que entra no lugar dele. Para cada um, qualquer um que sair, tem um lá que também foi votado e também tem legitimidade para representar o povo do seu estado. Um desses deputados está aqui hoje com a gente e ele tem muita experiência na política e numa questão que nos diz muito respeito, principalmente à juventude maranhense e brasileira, que é a educação. Nós recebemos hoje o deputado federal Gastão Vieira. Deputado, seja muito bem-vindo aos analistas. Prazer é todo meu estar conversando com vocês nesse momento extremamente difícil para a vida econômica e para a vida política do nosso país. Portanto, é um prazer muito grande. Isso aí, Natanael. Estava conversando no intervalo aqui com o deputado Gastão, né, um enorme serviço prestado à educação desse país. E do Maranhão. E do Maranhão, né? E o Brasil está numa sinuca de bico, né? E o cerne da questão que provocou, que desencadeou uma insatisfação que vinha se acumulando, né? Em virtude de uma esperança que foi nos oferecida, não foi postada ainda, que é a educação, essa coisa do contingenciamento. Vou falar contingenciamento, né, Geraldo? Porque é a fonte oficial na educação, e nós vimos aí protestos, né? E o que é pior, além dos protestos, assim, reclamações e narrativas de ambos os lados. É corte, é contingenciamento, falando de tal fez, deixou de fazer. E o que a gente percebe, deputado, sabe, é uma coisa sem rumo. Assim, eu particularmente, sim, todas as declarações que eu vi do ministro da Educação, o Weintraub, né? Me pareceu perdido, me pareceu pior, carregado de um ódio, né, contra a esquerda brasileira, contra pessoas. Eu vou falar esquerda porque eu acho que já está chato esse negócio de esquerda e direita. Ninguém sabe quem é, né? Fale pessoas com pensamento diferente do que está sendo posto, né? Um ódio exacerbado. Como é que você enxerga isso, deputado? Como é que está Brasília ali na Câmara? Como é que está essa coisa que o senhor está sentindo lá dentro, na pele? Como é que está isso? É grave mesmo? Como é que está o país nesse sentido? É gravíssimo, porque é a primeira vez que é o próprio presidente da República, com 5 meses de mandato, nós precisamos
ter isso muito claro, 5 meses de mandato, é o presidente da República que opta pelo confronto. Eu quero fazer uma divisão nesse país. Quem está do meu lado, ou quem continua do meu lado e quem está contra mim. E essas pessoas não vão ter um encontro no Congresso, onde é o diálogo que se sobrepõe, onde é o diálogo que se impõe. Vou ter um encontro nas ruas, onde multidões haverão de se confrontar defendendo bandeiras muito diferentes. Aí que vem toda a gravidade. Quem vai controlar essas manifestações? Qual a tese que vai prevalecer? Que Congresso vai vir para substituir o Congresso atual? Enfim, está se provocando um confronto com o Executivo perdido, com o Legislativo sem voz, com o Judiciário combatidíssimo por todo mundo e com o quarto poder do Ministério Público mais ativo do que nunca, daí a abertura desse processo de investigação contra o cerne do poder, que são os filhos do presidente. Eu vi, o senhor falou uma coisa interessante, boa, deputado, né? Uma observação. É uma coisa. A única coisa no Brasil que uma pessoa pode dizer hoje para vocês, eu não sei como esse troço vai acabar. O senhor falou uma coisa interessante, né? Uma observação no detalhe, que o senhor colocou já o Ministério Público como quarto poder. Sim. Durante muito tempo se teve esse conceito que a imprensa era o quarto poder. Né? E eu concordo também, eu li a entrevista do ex-presidente Sarney, e eu concordo com alguns pontos na entrevista. Eu acho que a imprensa deixou de ser o quarto poder porque ela descentralizou com a internet. Ela não tem mais a unificação de pensamento como tinha o controle dos grandes impérios midiáticos. A internet veio para descentralizar esse pensamento. Eu até concordo que a imprensa ali deixou de ser esse quarto poder. Mas, deputado, o que me assusta nisso tudo, o que me deixou com muita temeridade, foi o texto compartilhado pelo Bolsonaro, né, que quando o presidente compartilha um texto, ele tem que saber o tamanho da responsabilidade que ele tem. Não pode compartilhar um texto daquele e depois se isentar, peguei de um ali, que achei ali e tal, e ficou por isso mesmo. Aquilo ali, para mim, é uma declaração de guerra, né, velada contra o Congresso. Né? E, assim, uma lavagem de mãos de apenas 5 meses. Quer dizer, o Bolsonaro sabia das regras do jogo. Ele foi eleito pregando as regras do jogo, do sistema político vigente no Brasil. E agora, depois de 5 meses, por inabilidade dele, ele simplesmente jogar a culpa no Congresso, que o Congresso vai quebrar o país porque não quer aprovar as reformas que ele prega. Como é que está isso lá em Brasília? Olha, em primeiro lugar, né, o que chama também bastante atenção, que uma pessoa como eu, que conviveu 20 anos fisicamente, eu nunca tive 10 minutos de prosa com Jair Bolsonaro, mas nós convivemos fisicamente, porque ele chegou no Congresso, na Câmara 4 anos antes de mim. Portanto, os 20 anos que eu passei na Câmara, eu convivi com o Bolsonaro. Tenho um entendimento claro, sempre tive, do que ele pensa. Do que ele pensa. Do que ele pensa do Congresso. Do que ele pensa das Forças Armadas. Do que ele pensa de educação, do que ele pensa de tudo isso. Isso abriu uma brecha na relação minha de amizade dentro da minha família. Eu tive de parar a querer mostrar para eles que eu conhecia Bolsonaro o suficiente para não votar nele, e eles achavam que eu estava buscando desculpa, porque meu candidato era Fernando Haddad, etc. e tal. O que acontece hoje? Você pegar, e um dos jornais está publicando isso bem, uma entrevista de Bolsonaro, há 10 anos atrás, ele diz o seguinte: para que Congresso? Se o deputado está ali para aprovar tudo que o governo quer, nós não precisamos ter Congresso. Nós precisamos simplesmente ter o poder na mão, que o Congresso faz o que a gente quer. Uma outra declaração de Bolsonaro que está dentro desse texto que veio a circular, é do grande enfraquecimento e da inutilidade da justiça. Você vê que o Supremo Tribunal Federal
nem as sessões públicas do Supremo chamam mais atenção, porque, entre aspas, desculpe o telespectador, a porrada em cima do Supremo, porque ele dá causa para isso, é muito grande. Então, na verdade, o Bolsonaro que está aí não enganou ninguém. Não enganou ninguém. Ele está fazendo exatamente o que ele sempre disse, o que ele sempre acreditou, até o fato dele estar querendo romper as relações institucionais com o Congresso, com a Justiça, e se voltar para o núcleo familiar dele, né? Eu até digo para vocês dois, essa reação do Bolsonaro é menos por causa da reforma da Previdência e mais pelo que vai vir em cima do filho dele, não é do filho. Ali é uma ação de família. Evidentemente, o presidente, ele pode ser atingido por essa investigação do Ministério Público e, diga-se, não é Moro. O Ministério Público que está fazendo essa investigação é o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que não produziu nenhuma investigação quando o Sérgio Cabral destruía o Rio de Janeiro inteiramente. Então você vê que há uma coisa que precisa ser vista com muito cuidado. Muito cuidado. Eu vejo o seguinte, né, deputado? O Bolsonaro, perfeito, ele é aquilo que ele pregou ser durante toda a sua vida pública. E eu lembro de um fato, né, que aquela questão do auxílio moradia, que uma declaração dele, com perdão da palavra também, diz que ele fraudava para comer gente. Pois é, né? O auxílio moradia servia para ele comer gente. Isso ele disse, cara. Aquilo é crime, né? Aquilo é crime ético e moral acima de tudo, né? E o Queiroz já era assessor dele, né? Já tinha uma relação com ele há muito tempo, né? Então, assim, se o cara prega uma moralidade plena, sabe, ele não pode desviar R$1 sequer. O que é justo, o que é injusto está à margem da lei. E tu sabe, né? E o povo minimizou isso. O que me preocupa, deputado, sabe o que é? É o seguinte, né? Quando vinha à tona essas coisas, porque o Lula roubou tantos milhões da Petrobras, o PT. Essa é a grande coisa, né? O cara só roubou isso aqui. Mas, gente, né? Não existe isso. Se a gente está pregando uma coisa austera para o país, a gente tem que dar exemplo de civilidade, pleno. Não pela metade. Sabe o que eu fico imaginando? E vou refletir com vocês dois. A decepção de quem acreditou firmemente no mito. Quem acreditou que estava escolhendo o homem capaz de, em ser duro, determinado, corajoso, dar para esse país, não o que eu quero, não é isso que eu quero, mas dar para esse país um governo forte, de direita, que restabelecesse a moral, restabelecesse os bons costumes. E, de repente, você vê que a lógica que está por trás desse homem é a lógica que estava por trás da maioria dos governos brasileiros dos últimos tempos. Quer dizer, você derruba Dilma através de um processo que as elites se combinaram. Olha, vamos derrubar Dilma, mas nós temos de tirar Eduardo Cunha do páreo, precisamos preservar o Michel, porque aí o Michel assume, anula a Lava Jato, aí todo mundo volta. Foi em nome disso que nós derrubamos Dilma. Esse negócio de pedalada fiscal, por favor, isso não existe. Balela, né? E hoje está claríssimo. E o discurso, eu lembro muito bem, deputado, tem um outro afã nesse discurso, é que quando o Temer foi com o processo de impeachment também para ser aprovado na Câmara, não passou porque a argumentação é que o país ia ficar inviabilizado, tinha que terminar o mandato dele para ele começar a ser julgado. Ou seja, deixou-se um cara que cometeu crime. E a gente vê agora um presidente, né, que se elegeu na moralidade, que precisa se explicar de uma série de crimes que cometeu antes de chegar ao poder. 5 meses de mandato. 5 meses. É a primeira vez na história republicana brasileira que um presidente precisa explicar para os seus eleitores o que ele está fazendo.
E não é uma explicação racional, é uma explicação emocional. Vocês estavam comigo, o Centrão está contra mim, o PT está contra mim, o PSOL está contra mim, o Supremo está contra mim, o mundo está contra mim. E a realidade, deputado, não foram 5 meses, foram 7, porque desde o final da eleição se estabeleceu um governo paralelo de transição com prédio montado tudo, onde diagnosticaram tudo do país. Quer dizer, 1º de janeiro já era para começar a tomar as medidas. O nome governo paralelo já começa a dar medo desde aí. Vamos fazer nossa paradinha, a gente volta já e continua a nossa conversa com o deputado Gastão Vieira. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o deputado federal Gastão Vieira. Deputado, e essa relação lá dentro do Congresso? Porque o PSL, embora seja a maioria no Congresso, com este nome, foi um partido montado às pressas, muita gente entrou no partido para se aproveitar de um momento. Como é que estão essas pessoas que apoiaram, encamparam a ideologia Bolsonaro lá dentro do Congresso? Olha, num processo... Vamos falar de nomes. Você gosta muito do Alexandre Frota, por exemplo. A Janaína Pascoal. Num processo acelerado de decepção. Você veja, o PSL, partido do presidente, elegeu 50 deputados ou 51 deputados. Um apenas se reelegeu, que é o atual ministro do Turismo, que está enrolado com essa confusão toda aí de laranja de candidatura de mulheres. O restante foi tudo gente nova. Na grande maioria que não apertou mão de nenhum eleitor, apertou o teclado do computador. Atingiu o eleitor via mídia social e não nessa maneira tradicional que nós fazemos política. Segundo lugar, eles achavam que estamos indo para o poder com o Bolsonaro. Estamos indo para o poder, vamos ter cargo, vamos ter prestígio, vamos eleger o presidente da Câmara, enfim. E o poder ali está igual o Dom Corleone, né? Só na família, né? Aí descobrem, primeiro, inexplicavelmente, o Bolsonaro não lança candidato a presidente da Câmara e aceita que o Rodrigo Maia, que saiu morto da eleição, porque quis ser presidente e não conseguiu, né, se colocar na disputa, faz uma aliança do centrão que ele representa com a esquerda do PT. E quando o Bolsonaro descobriu que ia perder a eleição para a presidência da Câmara, era tarde. Inês era morta e teve de engolir o Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Primeira decepção foi do PSL ver que não ganhou o poder central da Câmara, que era a presidência. Depois ganhou um ministério. Ministério do Turismo, cujo ministro, um mês depois, já estava enrolado com essa história. Ricardo Antônio. Produzir nada. O Laranjal do PSL lá, né? Terceiro lugar, descobriram que não iam conseguir fazer maioria. O Centrão, na verdade, é o seguinte: se unir, por um lado, leva o lado para o poder, se unir, para o outro lado, leva o lado para o poder. Não se iludam. Aí está a bancada ruralista, a bancada evangélica, né, Gastão? A bancada evangélica, ela está um pouco separada, um pouco disso. Mas vamos dizer que a bancada do Centrão, mais de 200 deputados, se uniram com o Rodrigo, elegeram o Rodrigo presidente da casa. Se unirem com o Bolsonaro realmente manda o Congresso para aquele lugar. Então, o Centrão, imaginem vocês, o Centrão é o partido que desequilibra para o lado que for, para o bem ou para o mal. Quer dizer, nós falamos tanto em renovação, velha política, gente nova, fim do toma lá da cá. Tanto o PT, o nosso querido PT, quanto o Bolsonaro tentam fazer aliança com o pessoal que é o príncipe do toma lá da cá. Valdemar Costa Neto e outras figuras conhecidas. Esse termo, toma lá da cá, ele nasce no governo Sarney. Com a Constituinte, o mandato de Sarney era de 6 anos. 6 anos. E todo mundo dizia que a Constituinte ia trazer o mandato dele para 4 anos. Então o Sarney se empenha numa grande luta, como ele é um homem conciliador, para conciliar entre os 4 anos da Constituinte e os 6 anos que ele tinha direito, acaba aprovando 5 anos. Ele tinha um líder lá dentro, na Constituinte. E foi nessa época, só um adendo, Gastão, no toma lá da cá, né?
que uma centena de políticos saíram de Brasília com uma concessão de rádio e TV. Então, um dia vão para o Roberto Cardoso Alves, de São Paulo, um homem de 2 metros de altura, e diz: doutor Roberto, o senhor não se sente envergonhado de ser líder de um partido que consegue voto trocando por rádio? Doutor Sarei botou o doutor Antônio Carlos Magalhães no Ministério das Comunicações para distribuir rádio, etc. O Roberto Cardoso Alves para e vira para o cara e diz: meu amigo, quando é que você vai entender que é dando que se recebe? Isso nasce na Constituinte. Então o Bolsonaro imaginou de que ele chegaria no Congresso, eliminaria o dano que se recebe, mandaria o pessoal do Centrão, não faria política e mesmo assim ele teria todo dia os deputados o saudando como saudavam César, né? Os gladiadores, antes de ir para a arena matar leão ou ser comido pelo leão, era uma questão de fim de semana. Se não fosse comido pelo leão nesse sábado, seria o do sábado seguinte. Ainda olhava para César e dizia: César, os que vão César morrer te saúdam. Ninguém vai morrer por causa de Bolsonaro. Agora, Bolsonaro descobriu o quê? Né? Ele quer fazer o tomar lá da cá, senão ele não governa, nem para o bem nem para o mal, de uma forma tão, vamos dizer, tão delicada, digamos assim, que a opinião pública não perceba. Ou seja, ele quer ser o cara que se elegeu contra o toma lá da cá, mas fazendo o toma lá da cá para poder sobreviver, senão ele não aprova a reforma da Previdência e nada. E vocês estão vendo que o Rodrigo Maia já disse que vai sair uma reforma da Previdência feita pelo Congresso. Não é a proposta do Bolsonaro. E o Paulo Guedes já disse que não tem nenhum problema se a proposta dele for toda modificada pela Câmara. Desde que não diminua o bilhão. E a turma já disse para ele: não, esse 1 bilhão, se apesar de tudo, você vai ficar com 1 bilhão. Eu fico olhando. 1 trilhão, na verdade, né? 1 trilhão em 10 anos, é 1 bilhão por ano. E eu fico pensando, como é que você pode não discutir uma reforma que tem como pressuposto tirar 1 bilhão por ano só dos pobres? É só dos pobres. Você não está tirando um tostão de quem é sonegador de imposto. Que tem um bocado. 300 milhões ano no Brasil é produto da sonegação de imposto. Aliás, sonegação no Brasil deixou de ser crime. E mais, quem tira dinheiro rural, nada contra os produtores rurais, estou dando um exemplo aqui. Quem tira dinheiro rural emprestado não paga. O Congresso vota uma anistia, ainda dá mais 20 anos para o cara não pagar de novo. Essa conta é 300 milhões por ano. Renúncia fiscal, a famosa briga fiscal. Eu quero uma indústria, o Piauí quer também, o Ceará quer também, vamos ver quem diminui mais ICMS para ganhar essa indústria. Renúncia fiscal, a Ford ia fechar em São Paulo. Queria o quê? Renúncia fiscal. Todo o setor automobilístico brasileiro sobrevive na base da renúncia fiscal. Isso dá 400 milhões por ano. Então, 300 da sonegação, 400 da renúncia, nós já chegamos em 700 milhões. Uma pergunta, deputado, né? Até assim, até explicar para o telespectador um pouco nesse sentido. A indústria brasileira, né, dos carros fabricados no Brasil, tem um preço muito acima dos carros fabricados nos Estados Unidos e comercializados nos Estados Unidos. Qual o indexador desse... Só tem um carro estrangeiro produzido fora do Brasil que você compra pelo mesmo preço que você compra um carro brasileiro, que é o mexicano. Não por razões de tecnologia. Porque qual é o problema que tem? A nossa tecnologia do setor automobilístico ela é atrasada. Você lança um carrão no Japão com várias diferenças de motor, de potência, economia de combustível. Esse carro só é lançado no Brasil 4 anos depois, com 4 vezes o valor do preço. Nós não importamos e nem produzimos tecnologia aqui dentro do Brasil. Por exemplo, o Brasil podia estar nadando de braçada como a Coreia, se nós, quando inventamos o álcool, que foi inventado no Brasil lá na década de 70, na década de Delfim,
que foi inventado no Brasil, mas que hoje os americanos já dominam a tecnologia, eles não querem nem saber da gente para produzir álcool. Se quando nós inventamos o álcool, se nós tivéssemos inventado um carro especificamente para rodar com álcool, nós hoje seríamos um dos donos do mercado automobilístico internacional, porque você tinha um produto para vender como combustível e tinha uma máquina para rodar com aquele combustível ao mesmo tempo. Isso não existiu. Então, essa indústria automobilística não se inova tecnologicamente, avilta a mão de obra. Esse é um problema que nós precisamos discutir um dia. Todo o desenvolvimento industrial brasileiro se deu no achatamento da mão de obra. Você pagando salário baixo, né? É por isso que surge Lula, o ABC, as greves, porque a turma ganhava um salário aviltante. Quer dizer, todo o sucesso da indústria fordista, como a gente chama, é por causa do salário achatado. E o pior, deputado, sabe que o Henry Ford começou esse processo nos Estados Unidos no começo do século passado. Teve massacre em fábricas, greve. E parece que o Brasil não aprende. O Brasil não aprende, não. O Brasil tem um prazer atávico de copiar. A indústria de copiar o que não presta, deputado. A indústria nossa nordestina, por que ela não vingou? Porque nós queríamos copiar o processo industrial fordista de São Paulo. Numa sequência da política escravagista. Exatamente. E aí o que acontece? Nós demos dinheiro da Sudene, demos dinheiro de imposto de renda para atrair a indústria de São Paulo para cá. Por que nenhuma vingou? Nós chegamos a ter uma fábrica da Willis, em Pernambuco, em Jaboatão. Por que não vingou? Porque a mão de obra barata que São Paulo tinha saía exatamente do Nordeste. Então essa mão de obra não ia para São Paulo? Ia. E ficava no Nordeste, onde ganhava menos do que a mão de obra que ia para São Paulo ganhava. Então, um grande problema do Brasil sempre foi que a indústria se desenvolveu aviltando os salários. Então, nós temos a última coisa, que é a que mais me preocupa, é que eu fico mais enfurecido, que é a dívida. A elite brasileira recebe 400 milhões só de juros da dívida por ano. Subiu agora, vai 439 milhões da dívida. O que é essa dívida? O governo gasta mais do que arrecada, emite títulos para serem comprados pelo mercado. Um juro bem bacana. Cada vez mais alto, porque toda vez que o dólar sobe, é preferível você comprar um título indexado ao dólar americano do que correr o risco de um país que não faz reforma fiscal nunca. Então, meu amigo, quando o Temer assumiu, a grande meta de Temer qual foi? Criar aquele teto da dívida. Você não pode gastar mais do que 20 bilhões. Está na Constituição. O Congresso botou na Constituição. E por que não pode gastar? Porque tem outro artigo na Constituição. Você não poderá deixar de pagar a dívida. Ou seja, está garantido na Constituição o dinheiro da elite parasita brasileira de ganhar na dívida sem trabalhar, sem fazer absolutamente nada. 429 milhões só do juro da dívida. Se você puser o principal, nós damos de presente. Os pobres brasileiros que pagam imposto dão para os ricos, brasileiros, estrangeiros, o descambal, juros da dívida que o Brasil não pode parar de pagar. É por isso que tem essa história de como é que se combate a inflação? Com juros altos. Juros altos não está combatendo a inflação. Que nós continuamos com juro alto, a inflação está lá embaixo. Ele está garantindo uma melhor remuneração do título da dívida. Então, enquanto nós não desarmarmos isso, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos continuar sendo esse país medíocre, repetidor de coisas, que não tem coragem de inovar, que não tem coragem de fazer as coisas diferentes. Sabe, vocês me desculpem, eu estou extremamente indignado com o que eu estou vendo, cara. Ô, deputado, eu acho que essa indignação saindo do senhor pode ser aquele beliscãozinho para o povo acordar. Olhe, é Gastão Vieira que acabou de dizer isso bem aí, de falar dos parasitas do Brasil. O senhor anote bem, quem é que está falando isso? Vou dar uns minutinhos para o senhor e a senhora pensarem, daqui a pouco a gente volta para reafirmar tudo isso.
Voltamos hoje, os analistas recebem o deputado federal Gastão Vieira. Natanael, você queria falar? Não, sobre os parasitas do Brasil, né? Você que está em casa deve lembrar daquele patinho amarelo lá na Avenida Paulista, né? Aquele patinho amarelo ali, quem colocou aquilo ali, continua ganhando até hoje, Geraldo. Você veja agora, o governo Bolsonaro está com um projeto na Câmara em que ele pede autorização para contratar um empréstimo, né, para pagar despesa de custeio. Se ele pagar despesa de custeio sem agregar dinheiro novo, ele já fez uma pedalada fiscal. Esse projeto está na mão de um maranhense para ser o relator, que está dando uma enorme canseira no governo, que é o deputado Hildo Rocha. Ele é o relator desse projeto. Ele está muito próximo da consultoria da Câmara e a consultoria da Câmara está mantendo o Hildo com um número de informações muito grande para ele peitar o Paulo Guedes. O Hildo me contou quanto é que nós temos para investimento no total. Nós temos 26 bilhões para investimento. Se o governo contratar esse empréstimo, só de juros desse empréstimo, nós vamos pagar 24 bilhões. Ou seja, nós vamos contratar um empréstimo agora que só de juros nós vamos pagar apenas 2 bilhões a menos do dinheiro que tem aí para se fazer investimento. Então isso é uma loucura, isso não pode contraria existir. uma regra básica, né, Gastão, que diz que não se pede empréstimo para pagar despesas ordinárias. Regra de ouro. Você pede empréstimo para investimentos. Essa né? é a regra de ouro que foi posta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que, aliás, hoje está sendo sucessivamente desmoralizada. Nós precisamos rever essa Lei de Responsabilidade Fiscal, porque os estados continuam se endividando, pedindo socorro, etc. Mas eu queria falar com vocês sobre a educação. Isso, Gastão, eu queria aproveitar que você teve uma grande experiência nacional. Você foi o diretor do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil. Ou seja, é um dos grandes órgãos do Ministério da Educação. Maior. É o maior, né? Está junto com o INEP ali. E esses problemas, o INEP acabou de pedir demissão, o cara mal entrou, 18 dias já pediu demissão. Como é que isso vai acabar causando uma pane geral no Ministério? Olha, vejam como vocês estão certos em induzir o telespectador, induzir a população a se preocupar com a realidade dos problemas e não com a repetição dos problemas. Esse diretor novo do INEP, que já saiu... Que era um delegado de da polícia. Polícia Federal. Quando ele chegou lá, na Câmara, eu o interroguei. O INEP tem a melhor base de dados do Brasil, uma das melhores do mundo. Ou seja, nós temos dados sobre escola, sobre alunos, sobre professor, sobre tudo. E vocês baixaram uma proibição desses dados serem divulgados. Eu queria saber do senhor... Por que vocês não permitem que esses dados fiquem à disposição da comunidade científica, fiquem à disposição dos estudiosos, para que a gente compreenda melhor as dificuldades, até para vocês tomarem decisões e tal. Eu senti que ele ficou extremamente incomodado, mas ele foi muito educado com a gente, etc. e tal. 3 dias depois ele caiu. Sim, e é porque ele queria utilizar dados dos estudantes. Então, 3 dias depois ele caiu. Se foi por causa da discussão ou se foi uma coincidência, na verdade ele caiu por causa dos dados. Qual é o problema que nós vivemos hoje? Nós estamos próximo do Enem. O Enem em novembro. O Enem leva 1 ano de preparação. E envolve quantos milhões de interessados, Gastão? 5.400.000 estudantes fizeram o Enem de ano passado, de 2019. Disputando o quê? 300.000 vagas nas universidades públicas. Qual é a nota de corte normal do Enem? Você tem que fazer 450 pontos para sonhar se aprovar no Enem. Mas o Brasil está tão elitizado que se você não fizer 800 a 1.000 pontos, você não entra em medicina, você não entra em engenharia, estou falando nas universidades federais. Isso. Você entra numa particular. Mas nas federais só entra a turma que acerta 800, 900, que não zera a redação, ou seja, não comete erro na redação, etc. Então, quem está indo para as universidades federais? Está indo para as universidades federais a elite brasileira. Quem estuda numa boa escola particular,
ou quem estuda numa escola militar, ou quem estuda numa escola de uma universidade. A massa, 90% de quem faz o Enem, desses 300 mil que vão ser aprovados, entram aonde? Na particular. Fazendo o quê? Pagando. Quero lembrar, pagando fiéis. Quero lembrar que hoje a mensalidade de um curso de medicina está em torno de 10 mil reais. 10 mil reais. O que foi o Enem? Qual foi a sacação do Enem? O governo, que tinha a obrigação de melhorar o ensino médio, isso é obrigação nossa de governo. O governo não quis melhorar o ensino médio. Sabe saber de uma coisa? Eu vou fazer um exame nacional que vai substituir o vestibular. Quem passar está numa nota boa, como nós imaginamos, mas o problema deixa de ser nosso e passa a ser das famílias. Então tem milhares de famílias. Isso é uma crítica negativa ao Enem, Gastão? Você acha que o Enem foi um equívoco? O Enem nunca foi um equívoco. O equívoco foi se abandonar uma política de ensino médio e trocar pelo Enem. Isso. Que o governo não faz força nem gasta dinheiro. Quem faz força é a família. Matricula o menino lá para fazer um cursinho pré-vestibular de Enem. E depois sua para pagar particular. Mobiliza as famílias todas. Todo mundo está vibrando hoje. Você não passar no Enem ou tirar uma nota boa é uma maldição igual você não passar no vestibular. Ou seja, o Enem democratizou o acesso à universidade. Um jovem do Maranhão, talentoso, brilhante, passa numa grande faculdade de São Paulo sem sair do Maranhão. Mas isso não interessa na educação. Você não pode ter exceções. Você tem de ter um conjunto de jovens que todos façam isso igual. Mas o governo tirou o problema dele, empurrou para as famílias, né? E está tentando esculhambar o Enem. O que a gente pode esperar desse governo aí com relação à educação a partir de agora, Gastão? Olha, eu infelizmente devo te dizer o seguinte, o governo não quer dialogar. Porque a gente não pode ficar sem o Ministério da Educação fazendo seu trabalho. Não quer dialogar. O primeiro-ministro era uma pessoa completamente alheia da realidade, um homem bom. O boliviano, o colombiano. O Vélez Rodrigues. Não entendia nada. O atual ministro entende, é um economista, mas não quer dialogar. Ele separa você, se você é comunista, ou ele acha que você pode ser comunista, e quem é bolsonarista. Ele não separa nem quem não é comunista. Mas, quem Gastão, é aquele videozinho dele mostrando aquilo é indecente, Gastão, tanto quanto as declarações do Bolsonaro com o negócio de como é o shower lá, Golden Shower. Pelo amor de Deus, Gastão, como é que um ministro de Estado faz uma coisa daquela? Do dia que eu me preparei para esperar o ministro na comissão, que aliás quero chamar a atenção que quarta-feira ele vai para a comissão. Aí eu me preparei para esperar o ministro, resolveram levar ele para o plenário. Ali foi um jogo da esquerda, levar o ministro para o plenário, que aqui nós vamos constrangê-lo. Só que a esquerda teve um êxito em levar o ministro, mas não se preparou para interrogar o ministro. Quando na hora de eu falar, cara, eu estou na tribuna para falar, o pessoal da esquerda dizia para mim, fala, Gastão, para ver se a gente acalmava o plenário. E o pessoal da direita vaiava insistentemente o pessoal da esquerda e aplaudiu o ministro. Eu fiquei 5 minutos vendo duas mulheres, uma do PSOL do Rio e uma do PSL de Brasília, saírem nas porradas. Um negócio de mais de baixo calão. E o que aconteceu? Foi o dia de maior vergonha para a educação. Nós não discutimos nada de educação. Ninguém perguntou, ministro, como é que o senhor vai resolver esse banho de pepino que o senhor tem? Não deu tempo. Que foi um jogo de vaidade, de ego. Aqui entre nós, uma palavra maranhense não fala, uma desculhambação naquele plenário. Como você vê, Gastão, assim, você falou uma coisa que eu gosto de prestar muita atenção em detalhes. Como você vê o nível dos deputados hoje na Câmara, assim, preparados, aptos a debater. Você falou que a esquerda não se preparou. A gente também vê muito oba-oba em rede social, um discurso reduzido, sabe? Você pega tanto a esquerda, a direita pior ainda, né? Mas a esquerda pega fragmentos, né? E tenta contextualizar aquilo ali e esquece o bojo todinho, né? Anula aquilo ali. Como é que você vê o nível hoje dos deputados, Gastão? Boa essa, para finalizar. O doutor Ulisses tinha uma frase espetacular, né? Eu não fui deputado com o doutor Ulisses, infelizmente, mas eu convivi muito com o doutor Ulisses por intermédio do maranhense Renato Acha, que era muito ligado a ele.
Doutor Ulisses tinha uma frase assim, vocês estão reclamando dessa legislatura agora, esperem a próxima, para vocês verem. Essa é uma das legislaturas que contém deputados mais despreparados para o exercício, principalmente de um momento tão difícil como esse na vida brasileira. É triste. Você me perguntou pelo Frota. O Frota está rompendo com o Bolsonaro. E o Frota é um cara que tem 2 metros de altura, é forte, né? E é muito técnico, né? Ele principalmente. Ele já fala te dando porrada de palavra, né? Aquela coisa extremamente grosseira. Ele está declarando que está se afastando do presidente porque ele está radicalizando desnecessariamente. A Janaína Pascoal, que é a deputada estadual mais votada do Brasil em todos os tempos, não é só de São Paulo. A do impeachment da Dilma. Do impeachment da Dilma, hoje comunicou oficialmente na rede que está saindo do PSL porque não aguenta mais o Bolsonaro. Então, está desmoronando, cara. Tá vai sobrar só o Carlos, só falta Joyce o Carlos, o 01, o 02, o 03, o Olavo de Carvalho. E a Joyce Halseman, né? E aquele grandão que ficava do lado dele lá no Rio, que se elegeu com o nome de não sei o que, Bolsonaro. É teu colega lá. É meu colega. Ele ou é estadual ele? Aliás, ele é uma figura humana, deve ser uma boa figura humana. Ele deu uma entrevista Deus falando da relação dele com o Bolsonaro. Ele chorou pra caramba. Ele com a Andréa Sadi da Globo. Ele chorou quando falou na infância, chorou quando falou... O que aconteceu com aquele cidadão? Ele foi candidato a vereador no Rio. Teve 400 votos. Aí falou para o Bolsonaro. Bolsonaro, posso usar seu nome? Sabe quantos votos ele teve, cara? 400 mil. Mas esse negócio de chorar, Gastão, uma vez fizeram uma pesquisa nas companhias aéreas, quem era o mais gentil dos passageiros. Sabe quem ganhou? Maluf. Tá lá em prisão domiciliar. Gastão, você não vai sair daqui sem brincar com a gente. Vamos brincar aqui de bloqueio ou compartilha? Bom, você já quase que falou algumas coisas aqui, mas vamos ver quem são as pessoas que tem aí pra você. Bota aí o primeiro nome. Tá aí, ó, o Felipe Camarão, o secretário de Educação do Estado. Você bloqueia ou compartilha? Não, eu compartilho. Eu acho que o Felipe é um jovem animado, está fazendo uma coisa que eu aconselhei, outros devem ter aconselhado. Felipe, vai para o interior. Os problemas da educação estão dentro da escola. Nem na tua secretaria, nem em inspetoria regional. Vai para dentro da escola, ouve a escola, ouve os professores. E ele tem feito muito isso, ele tem viajado muito. Eu acho isso um ponto extremamente positivo na administração do Felipe. Compartilha. Compartilha. Segundo nome. Tá aí, ó, o senador Roberto Rocha. Olha, se eu disser que eu não compartilho, eu espero que as pessoas entendam que não foi porque eu perdi a eleição dele para o Senado. Eu acho assim, por exemplo... Mas você não perdeu, não foi pro Flávio? Ah, tá, foi pro Roberto. Não, eu me enganei. Não vamos recordar Flávio coisa, era governador, certo? Por exemplo, você vê, a questão do Parque Estadual do Lençóis, que coloca o senador Roberto Rocha no meio de uma enorme discussão. Você cobrar entrada para entrar no parque, isso não é problema nenhum, estou fazendo isso em Foz do Iguaçu. Não é razão para nenhuma revolta nova. Mas por que o senador Roberto Rocha apresentou no Senado um projeto alterando os limites do parque, antes desse anúncio do presidente, que vai ceder para a iniciativa privada do parque? Então, são essas coisas que nos deixam sem entender. Né? Eu quero até fazer um apelo, o senador explicar por que ele entrou com esse projeto que altera os limites do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. É uma bloqueadinha para o senador. Eu acho que a gente não bate bem nesses métodos, nessa maneira de fazer política, de encarar a política. Eu tinha até esquecido da história da eleição, que você já está lá no Congresso, já tá lá na Câmara. Mas eu perdi para o Senado, 150 mil votinhos. Isso é passado, mas já ganhou lá para cá. Vamos, próximo nome. Olha aí a foto que Natanael gosta. Tá aí, ó, o ministro Abraham Weintraub. Rapaz, eu toda vez que olho essa foto... Você já quase... Essa foto não, eu olho essa foto, parece o julgamento de Nuremberg. Meu Deus, isso não é nem pra rir. Eu vou lhe dizer, eu não conhecia o Abraham. E um dia, casualmente, alguém... Você conhece aqui o Gastão Vieira? Ele estava na transição, né? Conhece o Gastão Vieira e tal...
é do Maranhão e tal. Foi ministro da Dilma. Ele não me cumprimentou mais. Ele virou a cara para o outro lado só pelo fato de eu ter sido ministro da Dilma. Mas eu acho bom para você, Gastão. Não, eu estou te dizendo, mas veja, esse cara é o ministro da Educação. Não pode. Foi uma coisa. Nem educação não tem, né? Ele tem que dialogar. Não, esse aí eu não aprovo de jeito nenhum. Pelo Se ele te convidasse para voltar lá para o FNDE, você voltava? De jeito não precisa responder. Vamos ver, para finalizar. Aí, ó, o Eduardo Braide diz que é candidato a prefeito. É pré, pelo menos. Olha, o Eduardo tem seu colega lá. Meu colega, líder do PMN, tem se revelado um deputado muito focado nas coisas que faz. Tem um diálogo muito bom conosco, embora ele não seja da base do governador Flávio Dino. Eduardo não se recusa a conversar, comparece nas reuniões da bancada, é uma pessoa muito atenta. Ficou lá, ele falou antes de mim no dia que nós fomos interrogar o ministro. Ele deve falar quarta-feira também. Então, é claro, o jovem significa uma renovação. Eu não, de nenhuma forma, eu diria algo contra o Eduardo. Gastão, muito obrigado por você ter vindo e venha mais aqui, viu? A gente nem termina de falar as coisas, acabou o tempo. Eu venho, acho que esse é o único espaço realmente democrático para a gente discutir. Tem outros que na hora que te convidam, alguém vai fazer de se arrepender. Olha, rapaz, Gastão, sabe, não sei o quê. Vocês não, sempre vocês me convidam e sempre tenham certeza, eu estou absolutamente aberto para a gente discutir, instigar, provocar, fazer essa democracia. A democracia brasileira é muito boa, ela está dando um exemplo em Bolsonaro. Portanto, vamos esticar e estimular isso aqui. Tá vendo, Natanael? Isso foi um elogio. A solução para a educação, Geraldo, eu acho que estava nas mãos dos militares, naquela briga com o astrólogo lá, Olavo de Carvalho. Porque se os militares não tivessem recuado, esticassem a corda, acabava essa interferência de Olavo estar nomeando ministro aqui de Bolsonaro de Educação sem preparo nenhum, né? Filósofo sem preparo também, né? Só no universo do MBL da direita, né? Filósofo de cabelo é nariz, como dizia meu amigo Joãozinho. Bom, gente, esperamos que estar contribuindo para a discussão da política no Maranhão, sempre com muita humildade, mas nós tentamos trazer aqui as melhores pessoas representando todas as correntes do pensamento desse nosso Maranhão e desse Brasil. Muito bom estar aqui com essas pessoas do nosso estúdio, Gastão, Natanael, Juninho, Popó, Elielton, Jorginho, toda a nossa equipe Guará. Agradecemos muito a todos vocês. Até a próxima oportunidade.